Hoje, então, vou fazer chocotones e panetones especiais. A receita é levemente diferente da última receita que eu postei. Mas vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui um ovo e completei com água até 320 ml. Já vou colocar aqui na tigela da batedeira. Aqui eu estou com todos os ingredientes secos, que são 4 xícaras cortadas, né, a xícara exata, né, de farinha de trigo. São 8 colheres de sopa de açúcar, eu utilizei o refinado para a massa ficar mais lisinha. 1 colher e meia de chá de sal e 6 colheres de leite em pó. É isso. Vamos colocar aqui por cima. E aqui eu tenho 40 gramas de fermento fresco. Além disso, vai 2 colheres de chá de essência de panetone, que eu não retirei aqui ainda, mas vou colocar daqui a pouco, e 60 gramas ou 4 colheres de manteiga. Para o final, temos aqui gotas de chocolate, 70% cacau para os chocotones, e frutas secas, passas e gengibre cristalizado, que vai dar um up, né, no sabor das frutas cristalizadas. Então vou começar misturando os líquidos com os secos. Já misturei bem, agora vou acrescentar aqui o equivalente a 2 colheres de chá da essência para panetone. E agora eu vou desligar e acrescentar a manteiga. Notem que eu dei uma boa batida e só vou agregar a manteiga depois. Isso é muito importante para hidratar de forma correta a farinha do trigo. Acrescentei toda a manteiga e agora eu vou deixar a máquina batendo até que toda a manteiga seja incorporada na massa. Isso deve levar uns 5 minutos mais ou menos. Inicialmente na velocidade menor e depois na velocidade um pouco maior. Se for na mão, deve levar uns 10 minutos. Bem, já bati por aproximadamente 6 minutos. Nesse meio tempo eu acrescentei mais meia xícara de farinha de trigo, porque eu achei que a massa estava um pouco mole. Realmente a farinha varia um bocado, então se acrescentar uma quantidade, nesse caso aqui, que deve dar mais ou menos 1/8, né, da quantidade, não vai interferir tanto não. E vocês vejam que a massa é um pouco mole, né? Ela até gruda um pouco, né? Exatamente por isso eu vou deixar ela fermentar por 1h30 dentro da geladeira, porque isso vai facilitar o trabalho de misturar, incorporar as frutas e modelar os panetones. Já se passou 1h30, a massa ficou na geladeira, vocês veem que ela cresceu bastante. Eu já fiz a pesagem, pretendo fazer 4 panetones, 2 com as frutas cristalizadas, gengibre cristalizado e uvas passas, e o restante com gotas de chocolate. Como eu vou fazer 4 panetones de 500 gramas, eu vou colocar em torno de 400, 430, 440 gramas de massa para 100 gramas de frutas ou de chocolate, que dá a média de 20% do peso do panetone em frutas ou chocolate. Já separei aqui metade da massa, eu desenrolei a massa e cobri com as frutas cristalizadas e uvas passas. Só fazendo uma correção, eu falei que eram pães de 500, mas na verdade vão ser de 400. E eu reduzi aqui as frutas para compensar. Agora eu vou enrolar e dar mais uma misturada aqui para que as frutas fiquem bem distribuídas no panetone. Eu basicamente fiz um rolo, né, com a massa estirada, e depois eu dobrei uma parte em cima da outra e fiz um segundo rolo. E agora eu vou partir em 2 partes iguais e fazer uma bola. E agora repetir o mesmo processo com as gotas de chocolate. Como eu disse, forma um rolo. Depois na dobra, eu pego e dobro uma vez, 2 vezes. E aí eu faço um segundo rolo antes de dividir a metade e fazer as bolas.
E agora é só esperar eles crescerem, em torno de 1h30, 2 horas. Você pode colocar eles também de um dia para o outro para crescer na geladeira, desde que esteja bem fechadinho para que a geladeira não resseque a parte externa do pão e, consequentemente, paralise o crescimento da massa. Mas dá para fazer isso principalmente com massas igual essa, que é uma massa rica, né? Que é uma massa com gorduras e açúcares, né? Que enriquecem a massa e deixam ela mais macia. E assim ficaram meus panetones e chocotones. Notem que eles praticamente triplicaram, né? Quando eu coloquei eles na forma, eles estavam mais ou menos nessa medida aqui. Se eu tivesse feito realmente com 400 gramas, né? Sairia um panetone de 500, ele até sairia um pouquinho da forma. Mas, como ficou de 400, ficou um pouquinho abaixo. E aqui agora os panetones já frios. E aqui eu dei uma fatiada no chocotone para vocês verem como é que fica bonito por dentro. E olhem como está macio. Pena que, infelizmente, assim, ao contrário dos panetones comerciais, esse panetone feito em casa, ele não fica macio assim por muitos dias. Mas, consumido nos 2, 3 primeiros dias, fica muito bom.